Na época de formar ou reformar as pastagens, é importante o produtor ter todos os cuidados para evitar o aparecimento das plantas invasoras. As chamadas ervas daninhas podem indicar que a área não foi bem formada. Veja os detalhes na reportagem de Cilei Pires e Álvaro Ronês. Onde não tem pasto, tem invasoras. São verdadeiras pragas oportunistas. Se aproveitam do descuido do produtor com a pastagem e disputam com as forrageiras água, luz e nutrientes. Para complicar, algumas espécies têm espinhos que podem ferir o gado. Outras servem de abrigos para carrapatos e moscas. Dentre as invasoras mais comuns, encontramos malícia, aça-peixe, goiabeira, fedegoso, guanchuma e malvas. As invasoras podem surgir no momento da formação do pasto ou no decorrer do uso da pastagem. Aqui, nesse caso, um erro grave. Elas cresceram livremente, sem nenhum tipo de controle. E do jeito que está, o produtor já tem uma queda na produtividade e também vai ter um alto custo para se livrar de todas elas. Nós vamos conversar com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Armindo Kirchel. Armindo, qual é a solução para evitar que uma pastagem chegue nesse ponto? Há uma forma de controle? São várias alternativas de controle. Primeiro, o produtor tem que conhecer em cada invernada da sua propriedade quais os tipos de invasora, o hábito de crescimento, o potencial de sementeiro no solo e escolher aí alternativas para não ter problema com as invasoras. A primeira é a escolha das espécies forrageiras mais agressivas para essas condições. Segundo, um preparo de solo escalonado para reduzir o banco de sementeira. E o terceiro, ainda surgindo invasora, optar pelo controle químico dessas invasoras. Agora, aqui nesse caso, a gente observa as invasoras bem maiores, né, do que o padrão normal. Do jeito que está, a pastagem fica até ameaçada de desaparecer. Fica. Realmente, à medida que passa o tempo, como o animal não come invasora, ela vai dominando na área, caindo sementes, aqui as sementeiras todas aqui, ó, que já produziu sementes, e essas sementes estão indo para o solo e vai aumentando o banco de sementeira. Então, cada vez mais. Agora, numa área dessa, qual seria o controle ideal? Como as plantas já estão envelhecidas, adulto, um controle químico nessa altura, roçada não adianta. Se ele vai roçar, vai perfilhar. Para esse tipo de invasor, aça-peixe, a roçada não é interessante, porque vai brotar novamente. Seria o controle químico. Mas, para ter uma eficiência, teria que roçar, deixar brotar uma brotação nova. Uma planta, folha nova, ela tem um efeito muito maior do herbicida. Então, com menos herbicida, há o controle. Quando chega numa parte lenhosa como essa, já tem que usar muito mais herbicida e o custo é muito maior. Portanto, o produtor tem que controlar antes de chegar nesse estágio de crescimento da planta. As invasoras estão entre as principais causas de degradação das pastagens. O solo mal preparado, a espécie errada de forrageira, o manejo inadequado do rebanho e a falta de adubação também contribuem para o surgimento dessas pragas. Para eliminá-las, existem duas soluções. Uma delas é a aplicação foliar com herbicidas. A pulverização pode ser feita com tratores ou bolsas costais. O custo varia de R$ 30 a R$ 150 por hectare. É o método ideal para combater invasoras como fedegoso, corda de viola, malícia, aça-peixe, carrapicho e mata-pasto. Outra técnica é a aplicação no toco. Nesse caso, o custo é maior, vai de R$ 100 a R$ 1.000 por hectare, dependendo da infestação. Elimina invasoras como aromita, ciganinha, tarumã e cafezinho. Saímos de uma pastagem dominada pelas invasoras e chegamos em uma área de causar inveja a qualquer produtor. 1 hectare de capim-mombaça, formado há 1 ano, e agora está pronto para receber o gado. Olhando assim, nem parece que aqui também existiam invasoras. O investimento, segundo o pesquisador, foi de R$ 720, incluindo sementes, preparo do solo, plantio e adubação. O resultado de tudo isso é uma alta produtividade. Nessa área nós usamos toda a técnica. Preparamos bem o solo, né? Usamos uma cultivar chamada mombaça, aumentamos a quantia de semente em 30%, fizemos um bom plantio, uma boa incorporação da semente, e aos 30 dias após a emergência, com o surgimento, com o crescimento da pastagem e das invasoras, fizemos um controle das invasoras de folha larga, aplicando herbicida à base 2,4-D, gastando aqui em torno de 2 litros por hectare, com custo aproximado de R$ 40 por hectare. Aos 50, 60 dias após o crescimento, damos o primeiro pastejo e fizemos um bom manejo da pastagem. Não rebaixamos demais, fizemos um manejo ideal do pasto e repondo o nutriente. Essa pastagem está com 1 ano de utilização, podemos ver que não tem invasora, está o solo bem coberto, uma ótima formação,
um bom manejo e o diferencial. No pasto degradado que vimos anteriormente, a produção era de 3 arrobas de carne por hectare. Nessa pastagem aqui, usando adubação e manejo, é possível atingir até 30 arrobas de carne por hectare. Ou seja, uma pecuária profissional, uma pecuária precoce. O ganho dos animais nessa pastagem, na recria, gira em torno de 700 gramas por dia. Ou seja, podemos abater animais com 2 anos apenas suplementando a pasto. Essa é uma nova realidade, é a pecuária que o pecuarista tem que buscar. Boas pastagens e não livres de pragas, invasora, bom manejo, repor nutrientes. Essa é a pastagem que nós recomendamos.